A PEC da segurança pode ser o primeiro passo para mudar a realidade da violência no Brasil. Nosso entrevistado agora é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira. Boa noite, delegado. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, boa noite, eu que agradeço. Bom, é claro que há uma questão política, né, a partir de agora, com a discussão no Congresso Nacional, a reação dos próprios governadores, dizendo que o governo quer fazer uma centralização. Mas, tecnicamente, por exemplo, a PEC, pelo menos esse texto agora, altera, por exemplo, o funcionamento da própria Polícia Federal, amplia os poderes da própria Polícia Federal, autorizando a Polícia Federal a combater o crime organizado. O senhor acha que há um avanço, pode significar um primeiro passo, um avanço para o combate à criminalidade, ou é muito cedo falar? Olha, a gente já tem essa competência da Polícia Federal para combater o crime organizado, que a PEC propõe, de certo modo, um protagonismo maior da Polícia Federal nessa temática e em outras temáticas previstas ali na nova minuta apresentada pelo ministro da Justiça. Na prática, nós podemos ter um enfraquecimento do combate ao crime organizado que já é realizado pelas polícias civis nos estados. Portanto, você alçar essa competência com um protagonismo maior para a Polícia Federal pode trazer prejuízos às investigações que já estão sendo desenvolvidas no âmbito dos estados pelas polícias civis. E em relação às guardas civis, recentemente aqui em São Paulo a gente teve toda a discussão, a decisão do Supremo também, dando um caráter mais policial às guardas. O senhor acha que a PEC decide de uma certa maneira que a guarda tem também essa função, ou pode ter essa função? O texto da PEC está sendo criticado por não alçar as guardas ao status de polícia, ou seja, por não prever essa expressão para as guardas municipais. Portanto, já há uma crítica nesse sentido, mas, de certo modo, a constitucionalização das guardas, ali no artigo 144, inclusive prevendo atribuições de policiamento ostensivo para essas forças, contempla uma demanda dessas categorias que estão em todos os municípios do Brasil. Portanto, há um aceno político do governo federal em constitucionalizar essa questão das guardas, mas ainda deixa a desejar em alguns aspectos, inclusive de redação, no que tange à contemplação completa aí dos anseios dessas categorias. Delegado, na sequência, as perguntas dos comentaristas. Deise Ciocari faz a próxima questão. Deise. Oi, delegado. A PEC da Segurança Pública, ela propõe algumas alterações bem significativas na estrutura do setor, né? Mas há quem diga que ela transfere para a política institucional responsabilidades que historicamente recairiam sobre a ausência de investimentos sociais na inteligência estatal. Eu queria saber como que o senhor avalia o risco de que essa proposta acabe colocando sobre as polícias uma carga ainda maior e sem garantir a elas os meios adequados para atuar com eficiência, com proteção jurídica e com valorização profissional. Isso é importante. Essa PEC ela não foi debatida com as entidades de classe que representam os profissionais da segurança pública. Isso é um ponto muito relevante, porque ela vai ao Congresso Nacional sem ter passado por esse processo de amadurecimento com aqueles profissionais que estão no dia a dia, na linha de frente, combatendo a criminalidade, principalmente o crime organizado, que demanda um recurso ainda mais qualificado para fazer frente a esses desafios. Portanto, já há essa deficiência na essência dessa PEC e, de fato, nós temos uma elevação da temática da segurança pública para um debate constitucional, porém, as repercussões práticas daquilo que a sociedade precisa neste momento não virão por meio da PEC. Essa constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, que já existe numa lei desde 2018, não vai trazer avanços práticos, principalmente a curto e médio prazo. Então, nós estamos passando aí por um processo de discussão, em tese, de melhoria da segurança pública, mas o que precisa ser feito, como você bem pontuou, que é um investimento nos profissionais, porque não se faz segurança pública sem os profissionais estando qualificados
e tendo as condições de desenvolver o seu trabalho em plenitude. Portanto, essa PEC não traz essa possibilidade de valorização, não traz essa qualificação direta para os policiais, e a gente está fazendo um debate aqui em termos de teoria e não de prática. Pergunta agora de Acácio Miranda. Doutor, boa noite. Talvez o grande objeto de discussão e crítica em relação à PEC seja a centralização dos poderes na União. Nós sabemos, o artigo 144 da Constituição hoje estabelece bastante autonomia, bastante prerrogativa para os estados. No seu entendimento, essa centralização, ela é positiva ou ela vai contribuir para o sucateamento, já mencionado, sucateamento das polícias estaduais, além de contribuir para o aumento da criminalidade? Olha, uma doutrina nacional, ou seja, uma planificação, você deixar um plano nacional de segurança pública para que seja aderido pelos estados é importante, mas a PEC ela vai além disso. Ela busca entregar um monopólio da temática de segurança pública para a União, ou seja, para o governo federal. Houve aí uma certa estratégia do Ministério da Justiça em propor a PEC inicialmente, dizendo que isso seria obrigatório para os estados, depois houve a alteração disso, dizendo que os estados continuam com autonomia, e inclusive isso previsto em um dos parágrafos lá da PEC, mas o que nós temos, na verdade, é que pela redação que está colocada aí nessa última minuta, nós vamos ter sim um certo monopólio da União, principalmente para legislar sobre segurança pública. E esse debate vai partir do governo federal, do Congresso Nacional, e uma vez que alguma lei seja editada nesse sentido, ou seja, prevendo algo sobre segurança pública, os estados terão que cumprir obrigatoriamente. Portanto, existe toda uma estratégia técnico-jurídica para que esse monopólio fique sim com a União e os estados percam aí um pouco do protagonismo que possui hoje em relação à segurança pública. No final das contas, nós vamos ter um jogo de empurra-empurra. Nós temos hoje a União dizendo que precisa de mais poder para fazer frente aos desafios da segurança pública. Os estados dizem que podem fazer isso, mas precisam dos recursos da União, e nós vamos continuar tendo aí essa guerra de um passando responsabilidade para o outro, e no final das contas não temos um entendimento entre União e estados a respeito da segurança pública, e a população fica aí, mais uma vez, sem ter consequências práticas das ações do poder público como um todo. O delegado, o primeiro passo da PEC no Congresso é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A associação que o senhor preside, a área jurídica pelo menos, tem algum tipo de sinalização de que essa matéria possa nem passar pela questão jurídica do Congresso Nacional e, se aprovada, eventualmente, pode ser barrada, por exemplo, pelo Supremo? O cenário político em Brasília é variável, ele muda conforme as nuvens mudam, né? A gente costuma dizer isso, mas nós visualizamos num primeiro momento que essa PEC vai ter muita resistência da bancada da bala no Congresso Nacional, que é muito forte. Então, nós não vemos uma tramitação aí tranquila para essa proposta. Nós acreditamos que até mesmo na CCJ nós vamos ter dificuldades, mas existem acordos no Congresso Nacional que fogem à lógica muitas vezes. Então, essa PEC ela pode avançar, mas eu acredito que, num primeiro momento, nós teremos uma resistência, principalmente da bancada da bala, com propostas de alteração ao texto, de supressão de alguns pontos, enfim, esse debate ainda continua por algum tempo, mesmo nós visualizando nesse primeiro momento uma força do presidente da Câmara dos Deputados no sentido de fazer essa PEC avançar. Conversamos com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira. Delegado, obrigado mais uma vez. Voltaremos a nos falar acompanhando a tramitação dessa PEC. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos.